eu falo bastante alto, né? Nesse sentido, facilita a compreensão de vocês. E quero dizer que é um enorme prazer estar pela primeira vez no Instituto dos Advogados Brasileiros. Tive o prazer de dar algumas aulas no curso de Emerge para a Débora Prates, e agora tenho o prazer de perceber que, inclusive, a próxima geração, a outra geração que ela já fez, está aqui para me assistir, e eu estou super satisfeita com isso, de ver a progressão geracional, inclusive uma plateia de jovens, com algumas pessoas da minha faixa etária também, né? Então, eu fico satisfeita, muito honrada de estar aqui. Eu já vou passando, porque isso aqui, vocês sabem, foi um aproveitamento já de um outro PowerPoint, porque o professor vive fazendo PowerPoints em várias circunstâncias, né? Então, eu vou, na verdade, eu sempre preparo os PowerPoints, mas eu nunca falo segundo a ordem, eu sou uma rebelde de natureza. Daí que as pessoas não só falam Hellborn, como vocês já viram, como escrevem, às vezes, Hellborn. Eu tenho até foto num seminário na Espanha. Então, eu já estou habituadíssima a esse tipo de questão. Bom, eu vou falar sobre heteronormatividade e sexualidade, mas chamando a atenção de que é impossível falar dessas coisas sem falar sobre gênero. Né? Essas coisas, tanto a sexualidade, são de campos distintos, são conceitos distintos, não se trata de ideologia de gênero, isso é super importante, eu estou falando de teoria social sobre gênero e as diversas concepções que gênero tem, tá? Mas eu vou passar nisso batido, que eu quero focar na heteronormatividade, na sexualidade, mas é importante saber que nós estamos falando de conceitos que já têm 50 anos de história, seja no campo das ciências sociais, na literatura, na história, na filosofia, em suma, é amplamente divulgado e é importante não tratar isso como ideologia, porque a estratégia que tem sido feita ao usar o termo ideologia de gênero tem sido para desqualificar a cientificidade da discussão sobre gênero, apostando que se trata de uma espécie de mentalidade moderna e que não tem uma base científica, tem uma base de propaganda moral, propaganda de modernidade, várias coisas desse tipo. Então, não é disso que eu estou falando, não estou falando de ideologia de gênero. E sou capaz de falar sobre esse tema durante muito tempo, seja do ponto de vista das religiões, das diversas denominações religiosas que aderem à acusação, porque é uma categoria acusatória usar a expressão ideologia de gênero. Então, eu não estou tratando de ideologia de gênero, eu estou tratando do conceito científico do qual eu estudei, passei 40 anos da minha vida estudando sobre isso. Então, fiz mestrado, doutorado em cima dessa problemática. Então, para chamar a atenção que na antropologia é uma coisa estudada desde a década de 30, com Margaret Mead, quando foi estudar as tribos da Nova Guiné, para mostrar a diferença entre ser mulher e homem e os temperamentos da época. Isso ela estava fazendo esse projeto, a Margaret Mead, nos anos de 1930, porque ela estava preocupada com a ascensão do nazismo. Então, a questão era mostrar como a cultura modificava os comportamentos humanos e que não havia uma espécie de destino inscrito na biologia, tal como Simone de Beauvoir vai dizer em 1949, não havia no instinto, no corpo feminino, no corpo da fêmea e do macho, não havia já uma predisposição de comportamentos naturais. Eles eram socialmente aprendidos e atribuídos. Depois nós vamos ter a grande obra que instaura a discussão do feminismo em 1949, que é o Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. Então, só para chamar a atenção, porque, em geral, tudo é vendido hoje em dia, ou transmitido, como se fosse uma modernidade. Não se pode falar numa modernidade que começa em meados do século passado, né? Ignorar muitas coisas. Então, a questão do gênero e da sexualidade vão estar profundamente imbricados nessa relação natureza-cultura, né? E durante muito tempo se imaginou, usando uma antropóloga norte-americana, que depois eu vou falar dela, chamada Gay Rubin, um conceito que ela produziu em 1975, chamado Sistema Sexo-Gênero, que era exatamente chamar a atenção de uma espécie de base anátomo-fisiológica, biológica, que seria o sexo, no sentido não o exercício da sexualidade, mas o sexo genital, corporal, etc. e tal,
e o gênero, que seria a contraface cultural da modelação desses corpos fêmeos ou machos, certo? Essa concepção já foi ultrapassada por várias discussões mais sofisticadas, e hoje em dia vocês devem saber que a Judith Butler, que esteve em São Paulo e foi atacada, em suma, saia, que a senhora não é... ela veio falar sobre democracia no Brasil e acharam que ela estava falando sobre gênero. E ela foi atacada no aeroporto de São Paulo, vocês devem ter acompanhado isso. A Judith Butler já descarta completamente essa associação natureza e cultura que está ali mencionada, já descarta completamente isso e vai falar em performance de gênero. Isso dá pano para 6 horas eu falando sobre performance de gênero, e eu não vou aborrecê-las com esse tipo de discussão. Mas chamar a atenção de tal maneira como o gênero é socialmente construído, também a sexualidade é socialmente construída. E, mais ainda, a heterossexualidade é socialmente construída. A homossexualidade é socialmente construída. A transvestilidade é socialmente construída. A transexualidade... E nós vamos falar vários dados aí pela frente. Só para chamar a atenção que mesmo aquilo que nos parece absolutamente pronto, instintual, que vem do corpo, que nasce com a gente, que é a heterossexualidade, ela foi trabalhada como uma coisa chamada heterossexualidade compulsória. Quem produziu esse primeiro conceito não foi nenhuma dessas que eu citei até agora, foi uma filósofa francesa chamada Monique Wittig, que ela chama a atenção, discutindo, antes mesmo, digamos assim, uma grande obra que foi a do Claude Lévi-Strauss, que fala em heterossexualidade. Ele não fala, ele usa a heterossexualidade compulsória, chamando a atenção de que você podia pensar perfeitamente, do ponto de vista de sociedades, em sociedades que só tivessem um sexo só. Ou seja, você descartava o outro, né? Seriam sociedades, como a gente chama, homossociais. Por exemplo, conventos são, a princípio, homossociais, eles só têm freiras ou só tem padres. Você tem sociedades de guerreiros que só são os homens, as mulheres não chegam. Sociedades indígenas, onde você tem a casa dos homens, em que os homens vivem juntos e as mulheres vivem o que seria conhecido em Tupi, mas é um termo mais geral, nas ocas que circundam a casa dos homens. Percebe? Então é o seguinte, você pode perfeitamente pensar numa sociedade sem os dois sexos, se assim aquela cultura desejar, ou aquela instituição desejar. Então, o que é discutido nas estruturas elementares do parentesco do Lévi-Strauss é que, na verdade, é o sistema que ele chama de troca de mulheres, que as mulheres circulam e casam-se com um determinado homem. E aquele homem que recebe este homem deve, segundo o Lévi-Strauss, em 1949 também, que é da mesma idade, mesma época de lançamento de um livro e de outro, o que cedeu à irmã fica com, digamos, um crédito, ou merecendo uma contradádiva de uma outra mulher. Para o Lévi-Strauss, isso é chamado átomo de parentesco, tá? Na antropologia. O que faz a Monique Wittig? Ela vai e chama isso de heterossexualidade compulsória, ou seja, mecanismos sociais criam a interdependência entre os sexos, porque a gente acha que tem um instinto de procriar, que aquilo é instintual e que eu desejo firmemente, sobretudo as mulheres, né, que desejam mais do que os homens. Os homens fazem mais filhos, mas as mulheres supostamente têm o desejo natural de maternidade. E já tem uma historiadora francesa chamada Elisabeth Badinter, que ela mostra que o instinto materno é uma construção do século XVIII, gente. Não tem essa de achar que o bebezinho fala, eu lá longe estou sentindo o meu bebezinho falando. Isso tudo são trabalhos simbólicos recorrentes que são feitos para, digamos assim, encarnar determinados valores. Qualquer sociedade faz isso, gente. Não é a capitalista, a nossa, etc. Todas as sociedades encarnam os valores nos pensamentos e nos corpos das pessoas, de como elas se vestem, como elas andam, como elas falam, gesticulam, o que elas comem, o que elas não comem. A gente sabe disso. O que elas têm nojo ou não têm nojo.
Por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar, e a Gabriela sabe disso, que é de um autor do Norbert, não vou dar aqueles barra pesada não, tá? Não vou não, aqui não. Na IAD não vou não. Mas o Norbert Elias tem um livro, ele é um alemão, escreveu um livro super importante chamado Processo Civilizador, em que ele chama a atenção de que cuspir em público, que hoje em dia nós tínhamos escarradeiras no Brasil, no século XIX, nós punhamos uma escarradeira do lado da casa do senhor, né? E a pessoa mascava tabaco e cuspia aqui do chão. Hoje em dia, nos provocaria uma sensação de nojo irreversível. Imagina, a gente já sente, ao olhar um passante que cospe, até ver, às vezes, só um chicletinho, ele cuspiu, e a gente já tem aquela sensação de nojo. Então, o que eu quero chamar a atenção é que aquilo que parece profundamente encarnado na gente, a ponto de dar arrepio de nojo na pele, você sente, né? Assim, isso é efeito da cultura, percebem? Isso é efeito de processos longos, etc. e tal. Bom, então, voltando eu onde estava, na Monique Wittig, ela fala em heterossexualidade compulsória por toda essa ideia, porque, na verdade, o sistema, ela escreve o conceito dela inicial, que vai ser fundamental para várias outras teóricas do gênero, é a ideia de contrato sexual, que depois foi usado na advocacia pela, como chama, McKinnon. A McKinnon não vai usar a ideia de... Porque você tem o contrato social do Rousseau, que é claro, perfeito. Ela vai, brinca e usa a ideia do contrato sexual. E esse contrato sexual, ele não é dado de barato, ele é produzido socialmente. Isso não quero dizer, falando mal de jeito nenhum da heterossexualidade. O que eu estou chamando a atenção é de que a heterossexualidade, ela vira uma norma que deve ser cumprida, e quem se afasta dessa norma parece ser um desviante, um amoral, um imoral ou alguém patologicamente definido como desviante. E é exatamente sobre essa temática que eu estou chamando a atenção de que, se a gente olha o conjunto das sociedades, a gente vai perceber que esse contrato sexual, que está na base da troca de mulheres do que o Lévi-Strauss trabalhou nas estruturas elementares do parentesco, portanto, efeito de signos, valores que circulam numa determinada sociedade. A tal ponto que, hoje em dia, a questão da diversidade sexual e o respeito às diferenças aparece como uma aberração para alguns setores conservadores. Mas tem que se levar em consideração de que a própria sexualidade classificada, nomeada como heterossexual e normal, porque por isso heteronormatividade, porque é da heterossexualidade que vira a norma, é chamar a atenção de como é que você lê a sexualidade como sempre fosse ela heterossexual, e não se dá conta, mais ainda, que isso é uma crítica que eu faço, secundada por uma colega minha, professora titular de Sociologia, a Bila Sorge. Nós tivemos um recente encontro e ela estava conversando comigo sobre isso, sobre esse tema, querendo que eu escrevesse um artigo polêmico, daqueles, sabe aquelas amigas que armam para você ir para o fogo? Tá, eu amo a Bila, quero dizer que eu amo a Bila, mas ela está me armando uma cilada. Escrever isso vai ser duro, eu vou apanhar de tudo quanto do que lance, mas, de qualquer maneira, é chamar a atenção de que, hoje em dia, a gente toma de barato, desculpe essa palavra um pouco mais chula, aqui, mais coloquial, numa conferência em nobre instituição, mas, de qualquer maneira, a gente toma de barato que a gente sabe o que é heterossexualidade. Heterossexualidade é um homem ou uma mulher transando, né, procriando, etc. E a gente não se investiga, sobretudo na área da sociologia, da antropologia e da história, você não investiga mais o que é a sexualidade heterossexual. Sabe para quem é que ficou herdeiro disso? Os psicanalistas e psicoterapeutas ou sexólogos. É tanta preocupação com a diversidade sexual, tanta preocupação, que você esquece, ou foi esquecido, ao longo dos últimos estudos, de você investigar
as práticas sexuais dos chamados heterossexuais, que são extremamente diferentes, diversificadas, entendeu? Não é o que as pessoas imaginam, assim, tipo, todo mundo, papai e mamãe, sabe? Aquele tipo papai e mamãe. Outro dia eu usei até uma expressão, essa realmente é chula, né? Com uma pessoa com quem eu estava jantando. Eu perguntei para ela assim, você nunca fez frango assado? Aí ela falou, o que é frango assado? Eu falei, se você não sabe, não sou eu que vou explicar. Mas é a posição mais comum que se conhece nessa esfera da heterossexualidade. Era uma brincadeira, óbvio, eu sou uma pessoa brincalhona, sarcástica, né? Como vocês já viram, né? Bom. Então, tem muito mais além do frango assado, é isso que eu quero dizer, tem apetites para todos os sabores e etc. Bom, então agora eu vou passar para... Bom, tem mais uma coisa que eu preciso falar aqui, ainda bem que a terceira vice me disse, não a Mercedes, você não é a Mercedes, não, é a outra, a Adriana me disse, é bom olhar para o PowerPoint, Malu, porque de repente a gente vê o que a gente esqueceu de falar, né? Então, só para dar esse último item aqui, para eu finalizar essa conversa, quer dizer, essa parte da conversa, chamando a atenção de que tem uma antropóloga norte-americana chamada Carol Vance, que ela faz uma distinção entre dois tipos de abordagem sobre a sexualidade. O que ela chama de essencialismo, no qual os desempenhos sociais dos indivíduos são determinados pela natureza fisiológica dos seus corpos. É assim, tem um instinto de reprodução, logo o homem tem que ficar, parece aquela música do Tim Maia, né? Pode tudo, só não pode homem com homem, mulher com mulher, que é muito engraçado, pode tudo o quê? Né? Já lembra esse tipo de coisa. E a outra que ela vai chamar aí, que eu também tenho adesão a essa proposta de construtivismo, que quem produz o significado das ações e dos valores dos indivíduos é a cultura na qual eles estão inseridos, que é uma grande diferença de percepção sobre a sexualidade e que, lamentavelmente, embora eu tenha sido exposta muitos anos sobre análise, eu fiz psicanálise no sentido de ser paciente, né? Muitos anos eles não me convenceram sobre o essencialismo, está entendendo? Que eu acho que são bastante essencialistas em geral. Acabou de sair um livro sobre transexualidade, de um psicanalista chamado Marco Antônio Coutinho, que é bastante conhecido, que eu acho um desastre, só quero fazer uma propaganda negativa, acho um verdadeiro desastre o livro dele, mas, em todo caso, vamos lá. Então, assim... O que é importante a gente reter dessa conversa? É que tem uma diferença entre gênero, sexualidade e sexo. E esse sexo, ele é residual, porque, inclusive, tem um livro super... Essa bibliografia toda que eu estou citando está toda no PowerPoint que está disponível para vocês. Então, se vocês quiserem, atrás do PowerPoint, atrás é no final, que eu quero dizer, tem toda essa bibliografia que eu estou citando aqui, que vocês estão ouvindo. Bom, muito bem. Então, o que acontece? O sexo virou quase uma coisa residual. Tem um autor norte-americano da Califórnia, chamado Thomas Laquer, que chama a atenção do inventando o sexo. Porque, na verdade, nos modelos antigos de concepção sobre o sexo, eu sei se vocês sabem que isso que dá, inclusive, a assimetria de gênero, ou hierarquia de gênero, é o fato, por exemplo, os gregos achavam que o corpo perfeito é o homem, é o corpo do homem, né? E a mulher era sempre, aliás, a psicanálise repete isso, a mulher é falhada, né? Tem uma falha fundamental. Depois o Lacan vai dizer que, na verdade, essa falha é de todo ser humano, não é um problema de ter ou não ter um pênis que resolve o problema, que, na verdade, é um falo e que, evidentemente, esse falo não é um objeto pendurado entre as pernas, né? Ou um membro, não é um objeto, um membro. Mas, de qualquer maneira, para chamar a atenção de que por que eu comecei a falar disso, gente? Eu começo a falar... Do quê? Laquer, inventando o sexo. Sim, muito obrigada. De vez em quando eu vou, né? Viajo. Aí é o seguinte, sim, o Laquer vai chamar a atenção de que as concepções anteriores à medicina, tal como ela vai se constituir como saber médico, que vai fazer uma diferença extremamente
grande entre o corpo masculino e o corpo feminino. Não sei se vocês sabem, a diferença anatomofisiológica não chega a 2%. E havia uma... Não, é verdade, o nosso cérebro tem um cérebrozinho maior que os homens, as mulheres têm uma bacia um pouco maior para poder parir, etc. Mas é muito pequena para determinar tanta diferença e desigualdade social entre os gêneros. Tá? E tinha uma alemã, uma feminista alemã radical, esqueci o nome dela agora, ele deu branco. O computador é português, está aqui dentro, tá? Lusitano. Mas eu sempre brinco que era a pequena diferença e a pequena diferença e a grande desigualdade. Alice é o primeiro nome dela, mas eu esqueci o sobrenome agora. Essa não está citada na bibliografia. Schwarzer, acabei de lembrar. Alice Schwarzer, acabei de lembrar o nome dela. Que é um livro importantíssimo, dizendo que é muito pouca diferença corpórea entre homens e mulheres para dar tanta diferença desse ponto de vista seguinte, né? Muito bem. Então, aqui... estamos no mesmo lugar? Então, portanto... O Laqueur chama a atenção de que esse corpo que foi objeto depois da investigação científica, dita médica, ele vai exacerbar as diferenças entre os sexos, entre os cérebros, etc. e tal, medindo crânios, medindo formato, etc. e tal, mas... Objetivamente falando, a própria medicina, o discurso médico, é extremamente generificado. Ele contém os valores da própria época em que a medicina é produzida. Eu não preciso dizer para vocês, que tem homens e mulheres aqui, preste atenção, porque isso é um tema caro no Instituto de Medicina Social, a medicalização do corpo feminino. Nós, todas mulheres, passamos por exames ginecológicos, dependendo da idade, desde muito cedo, às vezes quando adolescentes. Pergunta se os homens são afunilhados, como as mulheres são, afunilhados, porque, veja só, quando entra o exame, o espéculum para fazer, né, é desagradável. Só recentemente eles desenvolveram silicone. É aquele bico de pato que abre assim, que pela mãe de guarda. Vai fazer isso no equipamento masculino para ver se gostam. Só muito recentemente a saúde masculina vem sendo tematizada com a saúde do homem e com a exigência do... Ele vai ficar exausto de tanto que ele está... Porque eu vou rápido, eu estou vendo ele ir, pá. Isso é só para vocês descontraírem e rirem um pouco, entendeu? Porque eu estou preocupada com ele. Nossa Senhora, você não sabe como ele se movimenta. Nossa, menina. Olha para a água. Foi isso. Então, há um diferencial, que é isso que eu estou chamando a atenção, da penetração dos valores de higiene na própria medicina, entendeu? Não preciso lembrar vocês que, curiosamente, a indústria farmacêutica não desenvolveu até agora contraceptivos masculinos. E são as mulheres que carregam o fardo de controlar a contracepção. Fardo esse que pesa no final das nossas vidas através de uma série de perturbações de saúde ligadas ao uso contínuo de contraceptivos. Então, é só para chamar a atenção que eu não estou aqui feministicamente atacando a medicina, não. Isso é exemplo de estudos. Tem um livro que eu recomendo, não está na bibliografia, chamada Emily Martin, está traduzido em português, chamado A Mulher Dentro do Corpo, que é um trabalho fantástico, como ela mostra. Tem várias autoras feministas que leem a medicina a partir exatamente dessa aparente esquecimento do corpo do homem, que vira, é sempre a totalidade. Haja vista aqui, só tem homem aqui, só tem uma mulher lá, que me disseram, né? Eles continuam reinando, tá? Com barba ou sem barba, todos ali tem, com barba ou sem barba, que aprendi uma coisa hoje com Débora aqui, gostei de aprender sobre isso. Mas, de qualquer maneira, chamando a atenção de que essa simetria se reproduz em diversas esferas do conhecimento. Então, aqui está a Leila Araújo, que eu vou citá-la agora, porque nós trabalhamos muito tempo juntas, e um dia eu fiz uma pesquisa grande sobre gravidez na adolescência. E aí, na hora de discutir o título do livro, é sempre uma confusão, né? E aí eu me lembro que eu cheguei para ela,
era a pessoa com quem eu conversava várias coisas. Perguntei para ela, falando, entre esse título e esse título, qual é que você prefere? Ah, Malu, eu prefiro esse aqui, porque sexualidade já se nasce sabendo. Eu falei, agora que eu defini o título do livro, chama-se O Aprendizado da Sexualidade. Foi ela que me deu, quando ela disse isso, a gente já nasce sabendo? Não nasce sabendo, gente. A gente aprende. Sexualidade a gente aprende. Eu quero saber de vocês, quem foi que nunca beijou um travesseiro para treinar antes de dar o beijo mesmo? Não tem a chamada BV, boca virgem? Não tem? Não existe a boca virgem? Então, os meninos fazem outras coisas e as meninas fazem também outras coisas, mas beijo, que é fundamental para a interação sexual, na nossa cultura, porque em outros lugares não conhece beijo de língua, né? Na nossa cultura né? Você treina no travesseiro, você treina no espelho, você treina às vezes com alguém, você tá, que não é exatamente o objeto do seu desejo, mas você vai aprendendo a beijar. A gente não nasce sabendo nada, inclusive na área sexual. Tudo é aprendido. É aprendido, no nosso caso, atualmente, por exemplo, por mídia social. A gente vê novela, gente. Tem uma frase da Fernanda Montenegro, que eu usei num contexto bastante irônico, uma pessoa que não dizia me amar, tá? E eu disse o seguinte, que a Fernanda Montenegro disse, a novela ensinou os brasileiros a falarem eu te amo. Eu falei, pelo visto você escapou desse ensinamento. Falei assim, você não aprendeu bem essa lição, mas na verdade é uma coisa que os meios de comunicação nos ensinam. E a gente aprende diversas maneiras. No cinema, você acha que cinema não forma a sua cultura, os seus valores, o que você gosta, o que você não gosta, aquilo que é, inclusive, coisas que a gente vai aprendendo do tipo, o que é um assédio sexual, porque não é óbvio que você saiba, quando você acha que o cara tem direito de se aproximar, ou a cara, né, tem direito de se aproximar de você daquela maneira, e você não tem um referencial para saber o que é essa abordagem, entendeu? Se essa abordagem ela é aceitável ou se ela foi intrusiva, no sentido de você tem que desconstruir tudo isso. Violência contra a mulher, gente, é um conceito também que é recente e que chama atenção que, por exemplo, sexo sem vontade da mulher no casamento é estupro. Imagina, porque em geral você vai dizer, não, eu tenho aqui o direito garantido de ter relações sexuais com a minha mulher. E se a mulher disser que não está afim, que hoje naquele dia ela não está afim, e se houver essas relações sexuais, elas hoje já são classificadas como estupro marital. Você percebe como é que, inclusive, a mentalidade vai mudando e vai se aprimorando. Então, não é um direito, fundamentalmente, não é um direito da heterossexualidade impor à mulher o sexo no casamento, né? Trata-se de pensar as relações de gênero que são assimétricas entre homens e mulheres, pensá-las para lidar com a sexualidade de uma maneira satisfatória para ambos. Lamentavelmente, leva tempo, eu tenho que avisar isso para vocês, para aprender essas relações mais igualitárias entre homens e mulheres. Eu fiz essa pesquisa sobre gravidez e adolescência, mas eu não estava muito interessada em gravidez e adolescência, não. Eu queria mesmo estudar sexualidade. Eu não teria financiamento para fazer uma pesquisa grande, foi feita no Rio, Porto Alegre e Salvador, se eu não tivesse uma questão de saúde. Ninguém financia sexo por sexo, a não ser as pílulas, é óbvio que vocês sabem, para deixar os homens eretos. Esses financiam, tá? Mas para conhecer, assim, o CNPq, a CAPES, a FINEP, não vai estudar sexo por sexo. Em geral, está sempre associado às grandes pesquisas sobre sexualidade, estão associadas a mudanças médicas no comportamento. Por exemplo, primeira grande pesquisa, tem o Kinsey, que fez a primeira grande pesquisa, o Alfred Kinsey, etc., o Master e Johnson, depois em suma. Mas a primeira grande pesquisa de natureza sociológica feita sobre a sexualidade, você não está querendo medir platô de orgasmo, nada dessas coisas que essas pesquisas estão pensando. A primeira pesquisa foi feita na França sobre o uso da contracepção. O que a contracepção mudou nos roteiros sexuais, que é uma ideia do John Gannon,
que ele fala em sexual scripts, né, foi traduzido para roteiros sexuais, que você tem um roteiro para chegar a começar a transar com alguém, para manter relações sexuais. Não vai assim de qualquer jeito, não. Tem uma certa expectativa, tem um certo tipo de ação que você tem uma abordagem, né? E os franceses, holandeses, ingleses e norte-americanos adoram pesquisar sobre sexo, devo dizer, pesquisas quantitativas sobre sexualidade. Então, é muito interessante observar, com essa pesquisa que eu fiz só em 3 capitais, eu e um grupo de pesquisadoras, observar o que caracteriza, inclusive, sexualidade de jovens brasileiros, que eu fiz a pesquisa de 18 a 24 anos, para centrar mais. Quem quiser, um dia pega o aprendizado sexual e vê todas digamos assim, as regras de fazer uma pesquisa quantitativa. Teve qualitativa e a quantitativa. Bom, então você começa a descobrir, eu li essas pesquisas todas, vou fazer um pós-doutorado na França, estudando na área da demografia e basicamente comportamento sexual. Então, é muito engraçado imaginar o que no Brasil é extremamente valorizado, por exemplo, todo mundo diz que fez sexo anal, por exemplo, tá? É inacreditável, homens e mulheres aqui, é altíssima declaração de sexo anal, eu peguei só jovens, hein? Só jovens aqui nessa pesquisa. Na Holanda, é 2%. É quase nada, gente. É impressionante. Porque as pessoas acham que o sexo anal é alguma coisa de proibido, não sei o quê, mesmo os heterossexuais, porque foram quase 5 mil jovens, só 114 pessoas se declararam que tinham atração homoerótica. Então, o percentual do homoerotismo, tanto de homens quanto de mulheres, era muito baixo. É claro que as pessoas estão no início da vida, você não sabe o que as pessoas farão no final dela. Eu não estou dizendo que isso muda, as carreiras sexuais mudam para burro, mas o que e a norma heteronormativa, né? A heteronormatividade é muito forte para os jovens, né? Mesmo para aqueles que têm atração por outro sexo. Não tinha ninguém, tinha pessoas virgens, por exemplo, homens virgens. Eu me lembro especificamente de um número, porque o número não quer dizer nada, você manipula para cá, manipula para lá, é uma beleza. Mas desses 5 mil jovens, que é 4.600 e alguma coisa, não são 5 mil mesmo, tinha 46 homens que se declararam virgens, esperando ter a primeira relação sexual no casamento. Eles eram todos evangélicos, tá? Tinha a ver com a filiação religiosa. Você tinha muito mais moças virgens, de 18 a 24 anos, muito mais. Os homens virgens eram minoritários. Às vezes, você tinha a declaração religiosa, explicava essa virgindade naquele momento ainda, né? E a outra coisa era um possível desejo homoerótico não explícito, embora a gente fizesse perguntas sobre todas essas coisas. Só para chamar a atenção de que a pressão da ter sexo para os homens é fundamental, gente. É o seguinte, a média encontrada, a idade mediana, era 16,3 em 3 cidades diferentes, não importando o nível educacional, não importava isso e não importava renda, nem tipo de família, nem coisa nenhuma. Todo mundo, todas as cidades, as mulheres variavam de 17 a 19 anos. Então, a iniciação sexual dos homens ele é fundamental para estabelecer a masculinidade e afastar a possibilidade de ser acusado de homossexualidade. E o que fazem os homens, os jovens, a primeira coisa que fazem, eles contam para os amigos. A primeira coisa, as mulheres não contam, não. As mulheres, às vezes, contam, sobretudo para amigas e, eventualmente, para mães nas classes superiores, em termos educacionais, etc. Tal. Senão, elas escondem, porque alguns pais podem expulsar em classes populares. No Rio, não houve nenhum caso, por exemplo, de menina, aliás, na pesquisa toda, nas capitais, não foram nos estados, é bom lembrar, nas capitais não houve ninguém expulso, Salvador, Porto Alegre, Rio, ninguém expulso, nenhuma mulher expulsa de casa por ter ficado grávida na adolescência, tá? Só para dizer, isso acontece em cidades menores, onde o controle sobre a honra feminina é mais intenso, etc. E tal. Então, só estou chamando a atenção de como é que os comportamentos mudam e chamam a atenção sobre isso. Os meninos saem contando para todo mundo e as meninas escondem. Para os meninos, inclusive, os que foram pais na adolescência,
aquilo era, sobretudo em comunidades pobres no Rio de Janeiro, eles diziam, eu assumi, porque assim eu vou jogar bola com ele, todo mundo vai ver que eu sou homem mesmo. A própria paternidade não era encarada como uma espécie de obrigação ou de dever a cumprir, de educar o filho. Era muito mais um símbolo de masculinidade exibida porque eu engravidei uma mulher. Porque, no final das contas, quem vai ficar com a criança, eu quero dizer, é a mulher e a família dela, que, em geral, é quem acolhe, né? Então, nós temos um diferencial de gênero, até porque hoje em dia tem exame de DNA, eles são obrigados a contribuir, mas, às vezes, eles somem, né? Os rapazes. Ou seja, uma das coisas que eu sempre falo como feminista é que é absolutamente fundamental chamar atenção sobre paternidade responsável, você está entendendo? E, sobretudo, contraceptivo nas relações, porque não só evita doenças venéreas, mas evita gravidez. E esse ponto o Ministério da Saúde nunca coloca, de fato, nas campanhas sobre AIDS ou DSTs que são transmissíveis, que é exatamente você incorporar ao script sexual, não social, ao script sexual a camisinha. A mulher ter camisinha na bolsa e não ter vergonha, e o homem sair na carteira com uma camisinha. Se for dar mais de uma, como eles todos dizem que dão o tempo todo, sai com 3, 4, 10, faz o que quiser, mas sai com camisinha. É fundamental isso para uma relação igualitária entre gêneros, né? Bom, aí eu queria chamar a atenção ainda sobre a heterossexualidade compulsória, que vocês viram que foi a Monique Wittig, que eu mencionei, que usa isso, e isso foi passando a história de heterossexualidade compulsória pela Gay Rubin, que eu falei para vocês, que inventou o sistema sexo-gênero, e mais ainda, hoje em dia, pelo todo o trabalho da Judith Butler, problemas de gênero, corpos que pesam, todos esses o sucesso que a Butler faz, ela vai, gente, na Praça Castro Alves e junta a gente na praça, ela é uma... Como é que chama? É uma vedete do mundo acadêmico, né? Ela é uma celebridade nesse sentido, né? Ela junta 2.000 pessoas, 3.000 pessoas na Praça Castro Alves, em Salvador, entendeu? Bom, então, o que é importante chamar a atenção é de que esse conceito tem uma história, tem essas duas pessoas anteriores à própria Butler, e que, na verdade, a filosofia dela, ela é uma filósofa, ela se apoia imensamente. A primeira é filósofa e a segunda é antropóloga, Gay Rubin. E chamar a atenção que, hoje em dia, essa letra imensa, LGBTQI, não, na verdade tem TT, que eu esqueci o T, tem transexuais e travestis, entendeu? Então tem, e o Q é o queer e o I é o intersex, tá? Então tá, a sigla que era era GLS na minha época, tá, gente? Gays, lésbicas e simpatizantes. Agora já aumentou, já estamos lá com 6 letras, porque eu esqueci um T ali, né? E, fundamentalmente, o que a gente chama a atenção? A gente fala em heterossexualidade e fala em homossexualidade, e não em homossexualismo. Isso o ismo, vocês têm que banir. Homossexualismo é uma palavra, o sufixo. O sufixo, obrigada. Eu ia falar sofisma, pode? Não. O sufixo, ismo, ele denota uma patologização muito própria à designação de doenças na medicina, né? Você tem isso, parará, parará, parará. Então, a transformação do sufixo, ela foi para tentar caracterizar a retirada do conteúdo patologizante da palavra homossexualismo, e foi usada em todas as línguas, inglês, francês, não é coisa de brasileiro, homossexualidade, heterossexualidade, tudo isso para chamar a atenção, que isso não é uma condição inata do corpo, etc. e tal, né? Bom, em língua do psiquismo, né? Isso, já um filósofo chamado Canguilhem tratava do normal e do patológico, que é fundamental usar-se essa noção, né, de despatologização de quem não está no campo da heterossexualidade, né? E hoje em dia se abandonou a ideia de opção sexual pela noção de orientação sexual, né? Porque a ideia de opção dava uma impressão de haver uma escolha deliberada pela homossexualidade, ou pela transexualidade, ou
qualquer coisa, a bissexualidade, em suma, qualquer outra idade do mundo. Então, a ideia de orientação sexual, ela incorpora a ideia de um plano do desejo psíquico, do desejo por um determinado objeto erótico ou amoroso, e não no sentido de uma escolha de estilo de vida e coisas do gênero, né? Bom, deixa eu ver mais o que eu tenho para falar para vocês. Sim, aqui a Butler está ali do lado, essa aqui está uma velhinha hoje, essa foto está antiga, tá? E aí tem essa teoria queer, a fluidez do gênero, mas eu só vou chamar a atenção aqui, porque exatamente são essas duas autoras que propõem uma fissura radical com as correspondências sociais entre identidades sexuais dos indivíduos, homem ou mulher, e orientação sexual dita normal, a heterossexualidade, né? Então, não há qualquer pré-determinação biológica inscrita na natureza sobre os papéis sexuais. O gênero seria, então, uma estilização do corpo, um conjunto de atos recontrolados dentro de um marco regulador arbitrário, que é esse que nós voltamos às estruturas elementares do parentesco do Lévi-Strauss, certo? Então, ele, ao mesmo tempo, essa ideia de performance, que é isso que ela está dizendo, ela se congela no tempo, produzindo uma substância que parece ser natural, mas não é. Isso é fundamental, porque parece natural. A heterossexualidade parece ser o caminho natural de todo mundo, né? É só para lembrar Freud, que chama atenção de que, ainda que problematicamente, o Freud chama atenção que a gente nasce com as duas opções e que depois o trabalho do Édipo e da, como chama isso, da sublimação vão fazer com que você faça uma escolha em algum momento da sua vida, né? Só para dizer que isso não é uma invenção das feministas doidas, tá? Estou tentando chamar a atenção do pensamento ocidental para chamar a atenção que essas questões estão presentes e que, portanto, essa ideia de heterossexualidade compulsória tem fundamento em termos de pesquisas e análises teóricas sobre esse corpo. Toda a classificação sobre o corpo, incluindo a genitália e o aparelho reprodutor, o sexo, macho e fêmea, o gênero masculino e feminino e outros, porque tem 56 novas classificações de gênero. Saiu no New York Times. Eu não consigo imaginar quais são os 56, porque eu não li, só ouvi a referência, mas eu gostaria de saber. 56 está grande o número, mas todos, de qualquer maneira, e desejos sexuais heteroafetivos ou homoafetivos é resultado de um construto social normativo, né? E por aqui, então, eu pararia a minha palestra, dando palavra a vocês e dando um descanso a esse moço que é extraordinário fazendo a leitura. Obrigada, hein? Bem, eu agora gostaria de dar a palavra para a Ana, para que ela desse algumas considerações sobre o tema, pode ser? Ana? Aqui. Você. Começa por mim? Sim. Eu estou aqui, eu queria uma certa explicação aqui da professora. Quer dizer, você me conhece há tantos anos, pode me chamar de Malu, né? Não, Maluzinha? Então eu te chamo de Maluzinha. Mas o problema é o seguinte, Malu. Você diz que não é orientação? Não, é orientação. É orientação, mas é uma orientação imposta pelos costumes ou pela construção social e não por uma necessidade individual de cada um? Quer dizer, quando você fala assim, não é uma opção sexual, é uma orientação, mas não é uma orientação do desejo, vamos dizer assim. É uma orientação social, da construção social que induz a pessoa a ter aquele determinado desejo? É isso? Não. Então explica. Eu explico. Eu não entendi. Pode fazer mais perguntas? Porque eu posso ficar com esse. Quer? A mesma dúvida? Deixa eu só fazer um pedido. Nós temos 2 microfones posicionados do lado direito e esquerdo, e eu gostaria muito que quem tivesse vontade de fazer alguma interação, que fizesse no microfone, porque nós temos aqui um aplicativo que transmite em tempo real este evento para todo o Brasil, para o planeta, enfim. Então, para que as pessoas possam também entender o que a professora vai responder.
Tá bom? Então, quem quiser fazer algum tipo de pergunta ou qualquer colocação, que o faça usando os microfones, tá bom? Só isso. Quem quer fazer alguma pergunta? Quem quer levantar alguma questão? Essa questão dele. Tá. É? Então tá. Duas. Você quer fazer uma pergunta? Eu estou sentindo. Ah, então vai ali. Não, pode ir ali. Fazer uma coisa mais dinâmica. Isso. O lado direito. Aqui, tem ali, acho que nas laterais. Tá funcionando? Eu vi que você está com cara de... Pega lá. Como é seu nome? João Vitor. Acho que não é exatamente uma pergunta, uma contribuição, talvez. Tá. Mas você falou da necessidade da gente diferenciar sexo, sexualidade e gênero. E a gente tem um problema muito grande, que é a própria palavra heterossexualidade. Porque ela faz com que seja necessário que você defina o seu próprio gênero ao manifestar o seu desejo sexual, né? A partir do momento que eu digo que eu sou heterossexual, quer dizer que eu sou um homem que gosta de uma mulher. Ou homossexual, eu sou um homem que gosta de homens. E isso gera uma confusão ainda maior sobre a questão da transexualidade. Porque vamos supor que um homem, uma pessoa que nasceu biologicamente masculino e tem interesse sexual por mulheres. Se essa pessoa se assume como uma mulher trans e ela faz a transição e a partir daquele momento ela passa a viver para a sociedade como uma mulher trans, se ela mantém esse desejo sexual por mulheres, ela não só trocou o gênero dela com a sexualidade, ela passou a ser uma mulher homossexual. É isso. Sim, lá. Pegue o microfone, por favor. João Vitor. Boa tarde, boa noite, João. Meu nome é Gelson Damos, sou da DDH, da Associação da Diversidade em Direitos. Nós temos, eu mesmo não consigo entender, entendeu? O referente, os trans, eles, assim, o homem nasce homem, faz toda uma estrutura, vira mulher, entendeu? Mas namora, tem um relacionamento com mulher. Só não tem como explicar qual porque para todos nós é tão difícil essa mudança. Eu sou homossexual e eu sou completamente, desculpa, pela minha época, é uma coisa que é tão nova para nós, que nós mesmos temos que se adaptar, entendeu? Eu mesmo, é difícil para mim, eu entender como tem sequência na Casa NEM, que a gente vai lá, faz visita, faz toda uma estrutura, e você mesmo ter aquele preconceito com o próximo, que não era para ter o preconceito, mas nós temos é uma coisa doentia nossa, de ter um preconceito, de entender aquele relacionamento. Como é que pode? Como é que é vinculado a isso? A senhora pode explicar? Vou tentar. Olha só, primeiro respondendo a Ana e a você, seu nome? Inês. Olha só, uma das grandes dificuldades das ciências sociais é exatamente distinguir o que é da ordem individual e o que é da ordem social, porque é uma partilha dos saberes. Há uma divisão entre o individual é a psicologia, a psicanálise que estuda, né, digamos assim, a dimensão subjetiva dos indivíduos, e a sociologia, a antropologia, em suma, a ciência política, explicam o comportamento coletivo, né? Então, toda vez que nós vamos ter áreas que são de passagem, de articulação entre o subjetivo e o coletivo, a gente tem algumas dificuldades para explicar. Não é simples, porque você pode ter uma adesão teórica a teorias sociológicas que apostam mais no indivíduo, por exemplo, os norte-americanos, sobretudo, porque tem individualismo lá, né, muito
extremamente forte, Goffman, Becker, não posso citar vários autores. E você tem correntes, sobretudo as que herdaram do estruturalismo francês, que vão, Lévi-Strauss, indivíduo não existe para Lévi-Strauss, para Bourdieu, ele diz que existe, mas não existe, isso é para outros autores. Então, é o seguinte, eu trabalho muito tempo com o Michel Foucault, que é, na verdade, um filósofo, mas que serve e a Butler também é uma herdeira do Foucault, né? E uma das coisas que acontece é que ele vai chamar atenção sobre um movimento que ele chama de assujeitamento, que foi feito pela instauração o que ele chama de sociedade disciplinar, né? Ele chama atenção para a individuação dos sujeitos, né? E eu não vou entrar em aula sobre Foucault não, tá? Mas porque isso é anos estudando Foucault. Mas uma das coisas que me fez me apaixonar recentemente, e é recente essa paixão, e posso fazê-lo em público, declarar em público, pelo pensamento da Judith Butler, porque ela lançou um livro, agora, em português, né? já lançou há algum tempo nos Estados Unidos, chamado A Sujeição do Psíquico, que é extremamente interessante, porque ela vai tentar elaborar uma parcela que o Foucault não deu conta, que é exatamente como é que fica a dimensão psíquica dos sujeitos. A gente entende a sujeição dos corpos à disciplina do asilo. A disciplina, não sei se vocês sabem, a gente passou a ser contado, né? A demografia nasce, segundo Foucault, né, na genealogia do saber, ela nasce para que os reis absolutistas soubessem o tamanho das suas propriedades humanas. Propriedades humanas eram os sujeitos que viviam, né, assujeitados no seu território. Então, hoje em dia, a gente tem impressão digital, né, a impressão digital, que, aliás, eu não entendo por que é o signo do Instituto de Medicina Social, mas eu estou aqui vendo aqui. Você tem, agora nós vamos poder desbloquear telefone com a nossa íris do coisa. O celular, o meu aqui, não é por íris ainda não, o meu é por meu dedinho, pela minha digital. E a gente foi ficando cada vez mais individualizado, quer dizer, dizendo o seguinte, o minha digital é irreprodutível, né, nesse sentido. Eu tenho medo de arrancar o meu globo ocular e botar naqueles filmes de terror e botar isso aí na câmara. O problema não é roubar o dinheiro, o problema é perder o globo ocular, entendeu? Mas, de qualquer maneira, nós temos tecnologias que cada vez mais vão nos individualizando. Veja só, nós somos submetidos cada vez... A gente tem rede social e põe a nossa fotografia, daqui a pouco tem o filho, o marido, não sei o quê, parará, o que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer. Cada vez mais nós temos um culto à individualidade nas sociedades contemporâneas, né? Muito bem, eu estou falando isso, fazendo esse introito, Ana e Inês, para chamar a atenção de que uma das questões que não ficaram bem resolvidas é exatamente essa ligada ao desejo, que é na nossa partilha entre os saberes, o tema do desejo e do desejo erótico, amoroso, ele está no campo da psicanálise e da psicologia. Isso, das milhões de facções e modalidades que vai ter. Pode ter aquelas, inclusive, supernormativas que vão falar em cura gay, gente. Isso pelo amor de Deus, não pensem nisso, porque não tem. A pessoa pode decidir ser heterossexual, sublimar a sua sexualidade, mas não tem cura gay não, entendeu? Só para inglês ver, entendeu? Só para chamar a atenção disso. Bom, então, o que acontece? Essa formação do desejo, que ela diz, não é opção, mas é orientação, está me perguntando, por que não é mais opção? Porque antigamente a gente falava sobre escolha, era uma escolha política, serei homossexual, serei lésbica, serei alguma coisa desse tipo, serei transexual hoje em dia, né? Ninguém diz que serei bissexual. A bissexualidade é exatamente a coisa mais apagada que tem, né? Porque é difícil sustentar a ideia de bissexualidade, parece assim, eu ouvi de um grande amigo que já se foi, era diretor do Triângulo Rosa, o João Antônio Mascarenhas, que batalhou muito na Constituinte. Eu estava falando que você estava em Brasília quando você era deputada federal, na Constituinte, quando eu trabalhei lá também, no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher.
E o João dizia assim, bissexual é o seguinte, é aquele em cima do muro, se vier um momento muito conservador, ele pula para a heterossexualidade. E se ele viver um momento de maior liberdade sexual, ele vai para o outro lado. Eu dizia, não, João, não é bem assim e tal. Mas ele pegava uns exemplos do nazismo, sabe? Ele era radicalíssimo, João. Um grande amigo meu, e foi um dos que batalhou e perdeu para que a questão tivesse no texto da Constituição a liberdade da orientação sexual. Ele é um dos caras que, e naquele momento a gente conseguiu igualdade de gênero, conseguiu de raça, conseguiu uma série de coisas que não estavam na lei constitucional, mas a questão ligada à sexualidade ficou para trás. Foi perdida nas votações antes do texto constitucional. Apesar de haver o lobby do batom, que era das mulheres, e a Constituinte está fazendo 30 anos, bom, foi toda destruída, né, gente? Só pegar o temeroso aí e fez o que fez, né? Mas, de qualquer maneira, não acreditava, mas há 30 anos que foi feita a Carta Constitucional. E, naquela época, não foi aceita a indicação de não discriminação por orientação sexual. Então, o termo virou orientação sexual justamente para não parecer uma escolha, porque havia, do ponto de vista do movimento, que na verdade na época a gente chamava de movimento de liberação homossexual, né? O movimento gay, uma ideia de que eu nasci assim e assim eu fui, então não é uma escolha minha e eu não posso ser penalizado por alguma coisa que não é da minha escolha, percebe? Havia um modelo de essencializar a própria homossexualidade. E, na verdade, é isso que eu estou retomando, a gente nasce e entra na cultura, que é o terceiro da história lacaniana, etc. tal, que não é exatamente a figura do pai, é um terceiro que significa a ordem, e que vai modelando, esculpindo, não é uma pessoa, mas a vida familiar, se você teve babá ou não teve babá, ou teve uma irmã mais velha que cuidou de você, ou um irmão mais velho, uma série de coisas fabricam a nossa subjetividade. Tipo de família, se a família era uma família com pai e mãe morando juntos, se não era, se você foi ou é filho de pais separados, isso dá uma super diferença na forma como se constitui o psiquismo das pessoas e como você é lido pelas outras pessoas. Na minha época, meus pais se separaram. Eu nasci em 54, gente. Meus pais se separaram em 55. Para eu ser admitida num colégio, que era o colégio que a minha mãe queria que eu fosse, que era de freiras, teve que haver uma negociação, porque minha mãe não foi desquitada. Meu pai nunca se separou dela, namorou, casou diversas vezes. Eu não era admitida como uma pessoa honesta ou capaz de frequentar uma escola de moças, porque meus pais eram separados. E eles mantinham segredo, ainda por cima. Eu vinha ser colega, vocês não vão aprender, por isso que eu sou farrista, tá? Eu fui colega de ginásio, que naquela época era ginásio, tá, gente? Eu fui colega da Regina Casé, que era outra única pessoa no colégio inteiro que era filha de pais separados, entendeu? Então, nós éramos as duas discriminadas, porque, imagina, eu não sabia que meus pais eram separados, porque eles mentiram para a gente. Eu vinha descobrir, depois de tanto eu fazer pesquisa, foi assim que eu comecei, tá? Fuçando, ouvindo atrás da porta, etc. Ouvindo aquelas conversas que adulto manda a criança sair da sala, tá? Eu ficava lá ouvindo atrás da porta, até que eu fui descobrir o segredo de polichinelo, né, da minha família, entendeu? Então, eu estou querendo chamar a atenção que essas condições todas fabricam a nossa subjetividade, não é... Eles imprimem selos na gente, né? Elas vão sejam experiências positivas, sejam experiências negativas. E isso pode fazer com que você acabe desenvolvendo, ao longo da fase de definição, logo inicialmente, ou mais tardiamente, o desejo por pessoas do mesmo sexo que você, né? Que seria a homossexualidade. Mas eu, por exemplo, já fiz, como eu sempre estudei sobre sexualidade é o meu barato. Hoje em dia eu estou estudando outra coisa, tá? Eu não vou nem acreditar, mudei para suicídio. Mudei para suicídio, gente, é radical, eu só gosto de tema radical, tá entendendo? Não me venham com temas leves, não, porque eu só gosto de coisas desse tipo. Então,
eu estudei muito tempo isso e eu acompanhei, minha tese de doutorado é comparação de casais gays, lésbicos e heterossexuais que conviviam em 2 redes sociais, GLS na época, né, e tal, não sei o que. E fiz numa época quando a AIDS começou a mudar o perfil da homossexualidade masculina. Porque antes, gente, era tudo quarto escuro, voltou, né, agora, né, com a PrEP, né, que é esse remédio que é de pré-exposição ao vírus HIV. Está voltando, desculpe o termo, a putaria masculina. Porque a homossexualidade tem um padrão de predação sexual muito próximo ao modelo heterossexual. Muita desculpe, tá? Você sabe que isso é categoria nativa, tá? Antropóloga faz isso, tá? Muitos relacionamentos, etc., variados e que, na verdade, contam para o prestígio do gay, como contam para os homens quantas mulheres ele esteve, para não usar outra palavra. Eu acho que todo mundo entendeu o que eu quis dizer. Mas então, tem semelhanças, eu quero chamar a atenção, que um heterossexual ficaria horrorizado em perceber as semelhanças de estilos de vida e estilos de masculinidade entre heterossexuais e homossexuais, né? Então, dito isso, eu espero que eu tenha explicado a história da orientação, porque também tem a ver estilo de vida, quer dizer, o grupo que você frequenta, se tem aceitação de homossexualidade, aquela possibilidade vai facilitar você vir a experimentar. Pode ser que você não goste isso não é para mim, eu gosto só de uma parte e não gosto da outra parte, porque também não é um todo homogêneo, né? Aquela ideia de que eu saí na minha pesquisa achando que tinha isso, eu defendi em 92, tá, gente? Então, olha lá, tem muitos anos já. Eu saí achando que tinha um modelo que era homem ativo sempre namora com homem passivo. Não, tomei um trampo no meio das ideias, entendeu? Incrível que eu saí. Primeiro que eu não estava perguntando sobre sexo, eu estava perguntando sobre vida conjugal, como é que era a articulação das tarefas domésticas, quem cuidava, quem não cuidava, como é que era, não sei o quê. E aí, de repente, os homens gays que eu entrevistei começaram a me falar o que faziam na cama. Eu levei um susto. Porque eu não estava preparada, porque a grande vantagem da pesquisa antropológica é exatamente a surpresa que você pode ter. De repente, um informante, o nome não é informante da PM, não, tá? Nem da polícia. É o nome que a gente usa para o entrevistado, ou a pessoa que você está tendo contato, começaram a me falar. E aí eu me dei conta que eu tinha que refazer a pesquisa com os héteros e com as moças que namoravam moças, porque eu não tinha feito essa pergunta. Quem come quem? Eu não fiz essa pergunta. E eles começaram a me contar. Às vezes a gente saía, as entrevistas eram individuais, não eram com casal, saía para tomar um chopp depois. Eu comecei a ter acesso às intimidades, etc. Eu falei, tem que rever a pesquisa, o roteiro, e começar a perguntar sobre isso. Então, a tara não é de nascença, você está entendendo? A tara sobre sexualidade veio a partir da pesquisa antropológica, veio a partir do que os meus entrevistados diziam, né? Então, só para chamar a atenção de que estilos de vida tem a ver, porque não sei se vocês sabem, existe classificação no mercado de consumo, um casal de gays, eles gastam muito mais dinheiro em viagens, lazer, turismo, não sei o quê, porque não tem filhos, quer dizer, podem ter, se adotarem uma criança com a homoparentalidade, que é uma coisa que já avançou, mas eles usam muito dinheiro para roupa, para festa, para turismo, não sei o quê. Tem um mercado todo específico para homem gay. O mercado de mulheres lésbicas é muito mais fraco, porque eles acham que a mulher não consome. E do engano, que as mulheres consomem, cada vez consomem mais, com a entrada mais intensa no mercado de trabalho e com a maior qualificação, porque vocês sabem que nós mulheres somos muito mais educadas em termos de anos de escolaridade que os homens, né? Embora a gente não está sendo ao poder que os homens têm, que se agarram nele, né? Vocês sabem disso. Então, dito isso, só para chamar a atenção de que esse mercado, o mercado comercial, visa esses públicos, né? Então, você tem cruzeiro só de gay, parece até em filme isso, e tem cruzeiro de lésbico, mas é muito em menor quantidade, os bares também, as boates, em muito menor quantidade do que você tem para homem. E às vezes, quando tem um lugar de mulher, os homens invadem, tá? E aí vira tudo, vem virar gay, um dia da Luluzinha, sei lá, umas coisas desse tipo que acontecem. Bom. Mulher não tem sal, né? Não tem o quê? Mulher não tem
Não, sauna feminina não tem, entendeu? Não existe. Não sei. Eu devo dizer que as saunas que eu frequentei eram individuais, entendeu? Essa prática eu não tive. Eu não fiz observação participante de sauna. Não fiz. Não, eu sei que pode, eu sei. Os meus entrevistados falavam, e hoje em dia eu tenho amigos, porque por força de fazer tanta pergunta sobre sexualidade, muita gente vem se confessar comigo, embora eu não seja uma eclesiástica, tá? Não tenho dom de apaniguar nenhum tipo de pecado nessa área. Bom, vamos para os transexuais agora. Espero que eu tenha resolvido, de alguma maneira, aclarado a história da opção e da... Não muito. Você está insatisfeita? Eu estou insatisfeita. Eu estou insatisfeita pelo seguinte, porque então eu passo a perceber aquela história que você disse. Como é? Homossexualismo, você falou? Não vale. Não vale. Não é isso, não tem cura. Não tem cura? Você falou, não tem cura. Não tem cura. Então, mas você pode sublimar, mas você pode optar por numa determinada época da sua vida. Pode. Se é uma construção muito mais social do que íntima, né? Você pode determinar. Olha, eu já ouvi muito uma coisa, desculpem, mas eu já ouvi que numa determinada fase da vida, de mais idade, os homens viram a mão. Você já ouviu falar isso? Os homens estão virando a mão. Estou falando português bem chulo, tá? Bem chulo. Então, isso é verdade? Isso pode existir por uma falta de apetrechos de outra... Como é que é isso? Então, isso é um desejo ignorado até a meia-idade que extrapola nesse momento? Ou isso é uma orientação que eles passaram a ter em determinado momento? É isso que eu quero saber. Você pode ser... É uma outra sexologia. Não é? Isso aí. Não, eu me viro, você sabe que eu me viro, né? Aquele me viro nos 30, né? Aquela coisa. É o seguinte, olha só. Vou ainda responder esse caso dela aqui para resolver. Olha, a história da... Tem muita pesquisa feita depois pelo movimento homossexual, tanto nos Estados Unidos quanto na França, e, sobretudo, por causa da epidemia de HIV/AIDS, houve muita pesquisa sobre sexualidade, sobre como se proteger, como não se proteger, etc. Tal. E hoje em dia, não sei se vocês sabem, tem esse PrEP, chamado PrEP, é um medicamento que você toma antes da exposição à AIDS. Esse PrEP é uma desgraça. Veja só, por que é uma desgraça? Porque, na verdade, faz com que as pessoas abandonem a postura de preservação e tomem um remédio para o resto da vida antes de estarem contaminados. Porque quando eles estiverem contaminados e tomarem o coquetel, eles terão que tomar remédio para a vida toda numa boa. Agora, tomar um remédio para poder fazer sexo sem camisinha, ou sexo seguro, porque não precisa ter camisinha, porque se não tiver penetração, etc., for só briga de espadas, por exemplo, que é uma modalidade, né, como o frango assado, né? Tem várias modalidades, em suma, tem várias possibilidades aí, e você pode usar, você não está com camisinha, percebe? Então, a ideia de você tomar... Por exemplo, eu sou diabética, eu vou tomar remédio na minha vida, para o resto da minha vida. Eu preferia, obviamente, que do jeito que eu sou comilona, sou gourmand e gourmet, né? Gourmand e gourmet, então, obviamente, a diabetes os médicos me sinalizaram, você vai virar diabética. Eu virei. Vou tomar remédio para o resto da minha vida, mas, obviamente, não que eu tivesse mudado muito meu comportamento, não, porque eu acho o prazer oral, aliás, como eu falo bem também, que vocês devem ter percebido, o prazer oral é um constitutivo da minha forma de ser, né? Seja pela palavra, seja pela comida, né? Dito de outra maneira. Mas, de qualquer maneira, eu acho uma loucura, porque são pessoas muito jovens que resolvem tomar o PrEP
para fazerem de novo a sauna masculina no escuro, o quarto escuro, que você dá e come sem saber para quem está fazendo, né? Nem olha a cara do sujeito, não sabe nem o jeito que se tem barba, se não tem barba, se performa aqui, etc e tal. Então, é uma loucura em ponto de vista de uma estratégia individual para isso. O que eu tentei chamar a atenção sobre a orientação e a opção era o seguinte, é que ambientes mais, que era essa dimensão da articulação entre coletivo e subjetivo, ambientes mais tolerantes à homossexualidade fazem com que ela não fique dentro do armário. As pessoas apareçam mais, saiam do armário com maior facilidade. É evidente que é isso. Então, ambientes mais conservadores tenderão a fazer que as pessoas voltem para o armário. E eu não sei se, conforme forem as eleições, etc. e tal, o que vai acontecer, não apenas na área da política, estrito senso, mas na área de uma política que envolve uma moral política, uma moral de costumes. Porque uma das coisas que acontece é a história do pânico moral. Eu pulei aqui, tá? Já vou voltar para você, João Vitor, já vou voltar. Eu não respondi você até agora, né? É uma coisa terrível, mas é o seguinte, vou terminar aqui essa coisa. Então, essa história que você pode ir ou não ir, voltar e não voltar, não é cura no seguinte sentido. Não existe um mecanismo que apague a homossexualidade da sua vida e ela nunca mais existiu e você se converteu à heterossexualidade. Eu conheço pessoas, eu já entrevistei muita gente, inclusive pessoas já com mais idade, justamente para ver o que aconteceu na vida delas. E várias coisas acontecem. Por exemplo, era mais comum, até alguns anos atrás, exatamente o contrário que você está dizendo aí sobre a expressão virar a mão, que eu não concordo muito. Mas de todo, não é? Não, eu sei, mas é isso aqui, é o trejeito suposto da homossexualidade masculina, por isso que é virar a mão. Mas é o seguinte, o que eu estou tentando dizer? Antigamente, assim, até 30 anos atrás, você tinha muito mais claramente a experiência homossexual dos homens na primeira fase da vida. E depois, porque eles precisam casar para ter família e conseguir subir no mercado de trabalho, porque o homem sozinho, você sabe, tem sempre a suspeita de que ele seja homossexual. Isso pode atrapalhar a carreira profissional. Então, você tem uma conversão para a heterossexualidade mais tardia, casa tem filho, continua trazendo com os homens, mas tem uma mulher para mostrar que é seu filho, etc. Eu conheço pessoas na minha rede de relações que fizeram esse tipo de estratégia de escolha na vida. Ao contrário, no caso das mulheres, é exatamente o contrário. Até onde eu fui pesquisando, acompanhando isso. Você tem mulheres que se casaram, tiveram filhos, ficaram divorciadas ou viúvas, e aí o que acontece? A demografia, ela é cruel com as mulheres. Tem uma demógrafa chamada Elza Berkó, que chama-se As Mulheres Vivem Mais, e, na verdade, tem aquela famosa frase dos homens, eu vou trocar uma de 40 por 2 de 20, né? E vocês sabem disso, que isso é uma beleza de máxima machista, misógina, e tem o ideal da mulher jovem, do corpo sarado, bonito, etc. Tal. As mulheres ficam muito sós depois da viuvez ou de uma separação, e às vezes muito cedo. Então, a Elza Berkó, que namorava, inclusive, os homens mais jovens do que ela, porque isso é muito interessante, porque ela fugia do padrão, está viva ainda, uma senhora muito respeitável, grande demógrafa brasileira, chamava a atenção de que, na verdade, esse movimento era o contrário para as mulheres. As mulheres começavam a namorar mulheres, depois do filho criado, não sei o quê, agora vão arrumar uma amiguinha, uma amiga, e saem por aí viajando, passeando, necessariamente não assumidas, entendeu? Mas tendo uma companhia afetiva, sexual, entendeu? De vários modelos. Da mesma maneira, é muito interessante, é um fenômeno que já foi estudado, e a pessoa que fez a pesquisa, acho que ela não foi a fundo nisso, que é esses clubes que as mulheres vão dançar. Vocês sabem, né? Conhece, contrato dançarino, e você vai assim, por exemplo, agora acabou a Estudantina, mas tem vários lugares. Voltou a Estudantina? Olha como eu estou desatualizada, tá vendo? Eu não estou dançando nada, gente. Então é o seguinte, as mulheres contratam dançarino, e esse dançarino fica com 2 ou 3 mulheres assim, rodando, né? Assim, roda no salão, às vezes tem grupo maior, tem que
mesmo com uma senhora que quase não ande, está entendendo? Ele tem que dançar. E às vezes eles são contratados para serem acompanhantes, gente. As mulheres estão fazendo isso na boa. Eu sei de um caso, porque eu tenho informantes em várias áreas, que essa senhora levou ele para a Argentina, bancou tudo. Ele não é prostituto, veja só. Ele tem outra profissão, tá? Ele é capoeirista, é macho para burro. Tá, vou falar uma coisa. Macho, em suma, nunca... Bom, vou confiar na palavra dele, né? Mas é um homem que gosta de vários casamentos, etc. Tal. Agora ele é um homem, ele é um pouco mais novo do que eu. Eu tenho 64, ele deve ter 62 ou 63. E ele foi para a Argentina, Buenos Aires, com tudo pago. Ele é professor de dança, inclusive, ele ensina tango. Foram para todas as milongas, entendeu? Isso inclui serviços sexuais, entendeu? E a mulher bancou a viagem dele, entendeu? Então, a informalidade está entrando nessa área também. Eu quero avisar isso a vocês, que há esse mercado, entendeu? Exatamente, se vocês quiserem aproveitar esse mercado das mulheres, entendeu? Tem esse mercado, tá entendendo? Claro, entendeu? E não é pequeno, porque uma moça escreveu um livro chamado A Dama e o Cavaleiro, estudando os primeiros bailes de senhoras em Copacabana. E eu logo disse, olha, não rola aí um sexozinho, não, e tal. Ela falou, não, Malu, eu não vi nada disso. Eu digo, eu falava, eu já sabia dessas coisas que aconteciam. Eu não fiz a pesquisa no campo, mas, em suma, eu tenho informações. Então, só para chamar a atenção de que essa ideia de que você pode mudar é muito clara. E, realmente, o fato de, hoje em dia, com o Viagra, o envelhecimento masculino não é um problema, porque eles tomam a pílula azul, ou a Cialis, eu não quero fazer propaganda nenhum deles, né? Ou a azulzinha, né? A Cialis, e aí funciona bem para o problema é que não desenvolveram o Cialis feminino, não é verdade? É o Cialis feminino nem a nossa, alguma coisa que seja estimulante, porque é necessário, entendeu? Se estimular e etc. Tal, né? Todo mundo sabe disso, que é necessário, né? Bom, não vou falar mais sobre isso, porque é complicado. Bom, é desnecessário. Voltando então à sua pergunta, e o cara que era do movimento homossexual foi embora, ele foi ali fora, sobre os transexuais, né? Transexual está na moda, gente. Está na moda no seguinte sentido. Eu não sei se vocês viram um filme chamado A Moça Finlandesa, chama a Moça Finlandesa. A Garota Dinamarquesa. A Garota Dinamarquesa. É um filme maravilhoso, extraordinário. O ator ganhou prêmio Oscar de desempenho, etc. Tal. E isso é um caso que é passado no início do século, onde na década de 20, mais ou menos, onde não tinha as tecnologias hoje em dia que chama no SUS processo transexualizador, tá? Eu não entendo, parece... Eu acho que deve ter assim, uma espécie, sei lá, de microfone, assim, você passa que vai transexualizando as pessoas. Isso é uma brincadeira minha, mas, de qualquer maneira, é só para chamar a atenção de que esse filme, que é um filme que eu recomendo, aluguem, façam algum jeito, procurem, é um filme maravilhoso e vale a pena dar uma olhada. E aí, bom, eu já orientei teses sobre transexualidade, né? Tanto de meninos que viram meninas, meninos jovens, na faixa de 18 anos, começam a transexualização cedo, e também tive a oportunidade de orientar uma tese, recente, uma dissertação de mestrado do Júnior Augusto, sobre o caso João Nery, que é um caso que dá nome à lei, e ele pega os livros biográficos do João Nery e faz uma análise justamente do período da infância, onde o João Nery descreve o processo que ele sempre se sentiu menino, tá? Né? Que é uma coisa assim, ele sempre se sentiu menino. Além do mais, eu tenho um colega na universidade, na UERJ, onde eu dou aula, não é do meu departamento, que era uma mulher lésbica e virou um homem heterossexual. Então, o que eu quero chamar a atenção, que é extremamente complicado discutir essas questões. Às vezes você tem os transexuais, nesse sentido, fazendo uma inversão sexual, uma inversão não no sentido careta, não, né? Uma inversão no sentido da metáfora, né? Virando opção sexual não por mulheres, mas indo transar com os homens, porque o fato de, primeiro detalhe, os homens transexuais,
A primeira coisa, não fazem o mesmo tipo de cirurgia que as mulheres. A cirurgia raramente é completa nos homens. Por quê? A medicina diz que fazer um pênis de uma vagina é mais complicado do que fazer uma vagina de um pênis, entendeu? Não é bem assim. Tem uma francesa chamada Nicole Claude Mathieu, que já chamava atenção que essa suposta dificuldade é para nos envolver tecnologia para mulheres virarem homens com pênis razoavelmente funcional. Então, em geral, o que fazem os homens transexuais, que nasceram com um corpo fêmeo, tiram os seios, fazem ablação dos seios, como você tem na mastectomia, né? na verdade, quando você tiver um câncer, e, na verdade, não transformam o sexo genital. O que fazem é, por exemplo, ao tomar hormônios, deixam a barba crescer, o bigode crescer, e você não vai conseguir, não vai convencer esses, tá? Não tem jeito, porque é impressionante. Ficar cofiando o bigode e a barba é uma prova de masculinidade, tá entendendo? Então é uma coisa interessante, que é um símbolo fundamental para uma mulher que vira um homem, né? Então, esse caso do meu colega, que já foi uma colega minha, né? Então, me chama muita atenção. Ele, inclusive, é uma pessoa muito... dá palestras sobre isso, assume de maneira clara, etc. e tal. É muito, muito tranquilo em relação à escolha. Mas um dia ele publicou no Facebook uma fotinho dele em pequena, porque ele era uma menina, então, com uma calcinha assim meio larguinha, e ele dentro de uma bacia tomando banho de piscina, né? Digamos assim. É uma coisa. E falou, tá vendo? Desde pequenininha eu era assim. Aí eu olhei para aquela foto e falei assim, bom, eu não sei o que tem de especial nessa foto, para ele se identificar como menino. Porque o cabelinho era enroladinho assim. Eu tive também cabelinho todo enroladinho assim, né? Já tive de calcinha dentro de tanque, não de bacia, mas de tanque, tinha uns tanques enormes lá em casa, num tanque. E eu falei, bom, isso não, essa experiência de estar assim, supostamente cobrindo aquele seio que nem existiu ainda, e as meninas hoje em dia vão para a praia, né, pequenininhas, podem ir só com uma calçolinha, né, para a praia, né, a não ser que tenha isso. A heteronormativização desde cedo e a feminilização, que é botar um sutiãzinho onde não tem nada, vocês já perceberam, né? Nada, aí você põe para dizer, olha, é uma menina, põe um rosinha aqui na cabeça, tipo parecendo porcina, sabe a novela Porcina? Eu não aguento porcininhas, entendeu? Eu tenho horror a porcininhas, mas em todo caso, só para marcar que é uma menina, né? É um trabalho de fabricação da cor rosa em cima, né? A cor rosa, inclusive, eu estou escrevendo um texto super interessante. Vocês sabem que as mulheres se danam, inclusive, no que eles chamam de rose tax, pink tax. É o seguinte, se você comprar um barbeador para depilar raspar suas pernas e suas axilas, e comprar um barbeador azul, ele custa 1/3 mais barato do que o cor-de-rosa. Eles são exatamente iguais. Você mostra, exatamente, o Pink Tax, é inacreditável, você paga mais caro se o produto for cor-de-rosa. Então, moças, por favor, não comprem produtos cor-de-rosa, compra tudo dos homens, o que vocês quiserem, óbvio, todo mundo na livre escolha, comprem os azuis, porque vocês vão fazer economia e vão combater a misoginia do mercado, porque isso é inacreditável, entendeu? Então, eu vou falar numa palestra em setembro sobre isso, entendeu? Misoginia do mercado. Então, tudo para nós, a nossa roupa é mais cara, tá? Muito mais. A camiseta Hering, por exemplo, de novo estou fazendo publicidade negativa, tá? A camiseta Hering do homem, que cabe em qualquer uma de nós, é 15% do valor de uma camiseta baby look ou mais cintadinha. Você está sacando? Aí você compra um produto que é a mesma malha, a mesma coisa, dá uma apertada você, põe por dentro da calça, faz alguma coisa e não compra a ideia de que os produtos femininos vão te tornar mais feminina. Feminina é a maneira como você se expressa, a maneira como você está no mundo, e não é necessariamente a roupa que é vendida para você na cor-de-rosa, nessa lógica do cor-de-rosa, que, na verdade, prejudica o nosso mercado, nós como consumidoras. E isso vale, gente, é só vocês botarem no Google Pink Tax, vocês vão descobrir milhões de produtos, entendeu? Desse tipo. Por exemplo, barbeador, que é
não é o barbeador esse tranquilo da lâmina, não. O barbeador desses elétricos é o de mulher, que eles dizem que massageia, tira até... Não sei se massageia. Ele custa... O de homem, eu sei porque eu fiz essa pesquisa no Shoptime, então essa eu fiz mesmo, tá? Entrei no Shoptime e procurei. Aparador de pelos para homens, entendeu? E aparador para mulheres. O de homens, Philips, a mesma marca, ainda tem mais essa, ainda peguei a mesma marca. O de homem custava ali mais ou menos R$150. O de mulheres custava 700, gente. Isso. 700, porque aí vem com mais uma firulinha. Eu estou dizendo o seguinte, é igual, vai na água, vem na água. Eu comparei as características do produto para falar isso, é a mesma marca. Então, é só o seguinte, ele vem com uma outra corzinha, cor de champanhe para nós, tá? O dos homens vai vir preto, etc e tal. E a gente vai sendo seduzida por essas bobagens e vai pagando mais dinheiro se você quer apenas um raspador, você está entendendo? Uma coisa que faça uma depilação mais completa na sua axila. Se você também se depilar, cada um faz o que quer da vida, etc. Mas eu estou só chamando como é que o gênero está absolutamente impregnado nas nossas vidas, etc. Tal. Bom, aí voltando à questão do João Vitor, para terminar, porque senão eu sou só abatida a tiro, vocês já perceberam, né? Eu falo para burro. Aí é o seguinte, João Vitor, você tem toda a razão, que a sua questão é super sofisticada, é uma questão que diz respeito à instabilidade da linguagem, né? A linguagem, que essa é uma das questões que a Judith Butler trata, que é o que a gente chama de virada pós-linguística, ou virada pós-estruturalista, que, na verdade, as palavras são arbitrárias, são signos arbitrários, que não quer dizer nada. Eu digo para você, isso aqui é uma garrafa. E você foi socializado para perceber que isso aqui é um copo, uma taça. Você está entendendo? Então, a linguagem é um signo arbitrário em relação às coisas. Então, o que é sexo, o que é gênero, o que é orientação sexual, essas palavras se combinam de maneira muito intensa, porque tem um sexo, de fato, corporal, uma genitália, né, e órgãos internos. Existe uma performance de gênero, como é que você se apresenta, né? Por exemplo, eu já tive vários alunos na UERJ, embora eu trabalhe num lugar bem careta, o Instituto de Medicina Social, mas os meus bolsistas de iniciação científica vinham das ciências sociais, onde tudo é bicho beleza, você sabe, maluco beleza, né? E eles vinham de saia para medicina social. E eu olhava, você se lembra dele, Leila? Eu olhava e dizia assim, meu Deus, eu vou ter que dar uma de careta e dizer para ele que se andou de andar na UERJ, o 7º andar onde eu estou é do direito e da medicina social. Faz uma diferença em relação ao 9º, ao 10º, 11º, onde as coisas são muito mais misturadas, entendeu? Lá é um lugar mais conservador, entendeu? Aí eu tentava dizer para ele que se ele queria ser aceito naquele espaço, né, se ele queria trabalhar ali, era melhor ele não vir de saia. Mas, ao mesmo tempo, eu dizia, não, Malu, você não vai dizer uma bobagem dessa. Deixa ele vir de saia. Mas ele chamava muita atenção, não é verdade, Leila? Eu não estou exagerando. Ele chamava muita atenção por conta do cabelo afro. Ele botava fita no cabelo, da cor do cabelo, de saia, tá entendendo? A caretice dos meus colegas ficava tudo abalada, tá entendendo? Porque, de fato, é isso, né? Você tem essa instabilidade entre as categorias, entendeu? Agora, as categorias servem para a gente pensar. Elas são como se fossem andaimes provisórios, entendeu? Então, a gente usa sexo, gênero e heteronormatividade como, digamos assim, andaimes para a gente construir um pensamento que a gente sabe que não resiste a uma análise profunda. Por quê? Porque essa digamos assim, como eu vou dizer, não é a trapaça, a armadilha. É a armadilha da linguagem. E que, na verdade, todos os estudos contemporâneos chamam atenção sobre essa armadilha, né? Você está sempre preso às categorias, essas categorias são voláteis. Você usa, mas não pode usá-las de maneira rígida e fixa. Por isso que hoje em dia se fala em teoria queer, que tudo é processo, tudo é mudança, tudo. O nosso mundo é um mundo instável, é um mundo da incerteza, como diria o Bauman, né? É um mundo da incerteza, a gente não tem certeza sobre mais nada, nem sobre o sexo que nos habita, né? E isso eu estou brincando, lembrando o filme do Almodóvar, A Pele que Nos Habita, que é aliás, podem procurar, eu escrevi um artigo
sobre esse livro com a Carla Rodrigues, que é sobre exatamente o que acontece com a pele em que habito, né? Nem a pele que habita, ela é fixa, tá? Não, porque tem flacidez, né? Estou brincando. Fala, diga lá. A senhora pode dizer assim, o que é QI, assim, no LGBTQI? O queer, sim, claro, o que vem de queer, que é exatamente o caso que eu estava mencionando agora. Esse rapaz que era meu aluno, não era uma questão de orientação sexual, era ser queer, ele não ser classificado em nenhuma categoria. Ele era um homem negro, com cabelo armado, andava com uma, veja só, com uma fita super colorida africana, aquelas saias, você não sabia como classificar essa pessoa. Ele era um ser mutante. Aliás, inclusive mudava o cabelo, mudava a cor dos olhos, era uma loucura, ele mudava muito. Não tinha fotografia que se via. O queer é isso, e o I tem a ver com a teoria queer da Judy, a própria Judy Butler não assume isso. É muito mais a teoria queer da Preciado, Beatriz Preciado, que resolveu que ela não é homem nem mulher, a Beatriz Preciado. Ela é tão queer que ela botou o nome de Paul na frente dela. Ela é uma espanhola, tá? Paul Beatriz Preciado. Ela era mulher até pouco tempo atrás, mas agora virou Paul. Você não tem nem... não é um intersexo. O intersexo... Não é Paulo, não, é Paul. É Paul de inglês. Paul Beatriz, ele usou, ela, eu já nem sei o que usar, né? Apreciado, ou Preciado, não sei mais, usou essa estratégia para apostar na ambiguidade de gênero, né? É uma ideia de você minar a ideia de contrato sexual, percebe? Não é masculino nem feminino, é misto, é ambos, é ambíguo, é apostar na ambiguidade. E o é parecido com binário, é isso? Não, é antibinário, ao contrário. É exatamente a destruição do binário. O que a pessoa quer é acabar com a classificação de gênero, tá entendendo? Ela quer... E outro dia eu estava no Zona Sul e vi... Eu estava no Zona Sul e vi um rapaz, não sei, parecia rapaz porque ele era muito jovem, lindo, assim, uma pele assim, branca, translúcida, um cabelo preto, anelado, assim, comprido. Ele tinha uma barbinha, assim, mas assim, quase um buço, sabe? Ele estava com uma calça comprida, e sobre a calça comprida ele tinha um saiotinho meio de organza, preto. E eu fiquei olhando, eu falei, é um anjo, né? Porque assim, um anjo, no sentido, o anjo não tem sexo, né? E eu fiquei olhando, ele era lindo, eu fiquei deslumbrada, eu fiquei até com vergonha de estar tanto olhando para ele, porque eu estava degustando ele visualmente, tá entendendo? Assim, realmente, eu gosto de olhar, entendeu? Eu acho que o olhar é muito bom, tá entendendo? Olhar direito e tal, não sei o quê. Em outras sociedades, o olhar é horrível. Na França é horrível, nos Estados Unidos é horrível. Não se olha no olho como a gente olha aqui no Brasil, né? É muito interessante. Isso é considerado uma invasão de privacidade. Eye contact, não faça eye contact nessa sociedade. Então, eu fiquei olhando e ele suspendia qualquer classificação, porque ele não era nem homem nem mulher, e era uma coisa entre, era uma passagem de uma categoria de gênero para outra. Ele queria ser isso, ele não quer ser classificado. Então, o queer, ele é um queer, né? E a palavra queer é um nome que vem do mundo gay nova-iorquino, que chama... queer quer dizer esquisito, tá? Só para você ter ideia. E foi apropriado do mundo da homossexualidade masculina para dar conta dessa expressão, dessa teoria hoje feita. E o I vem para intersexo, as pessoas que nascem com genitália ambígua e que não foram resolvidas, é péssimo isso aqui que eu falei, esqueçam. Não houve intervenção cirúrgica para definir um sexo ou outro. Então, você tem pessoas... Os hermafroditas, os antigos hermafroditas, é verdade. É que agora não é chique mais falar hermafrodita, tá? Mais para os animais. Exatamente. O hermafrodita é quando você... Exatamente, os animais. Por exemplo, o camarão é hermafrodita. Não, o cavalo marinho é hermafrodita. Ele mesmo se fecunda, tá entendendo? Mas o intersexo é que tem um filme uruguaio maravilhoso sobre o intersexo, sem que os pais tenham decidido definir
digamos, o destino corporal daquela pessoa. São criados como intersexo, né? Às vezes você tem saco escrotal e tem útero ao mesmo tempo. Tem muitas coisas desse tipo. Em geral, quando você tem isso, eles optam pela castração desses órgãos masculinos, sem parar para pensar que vai ter hormônio, depois pomo de Adão, coisas desse tipo. E tem toda uma discussão hoje em dia, sobre a idade que começa a se tomar hormônio, né? Porque tem muita desinformação sobre isso. Aquele livro que eu acabei de falar mal, Transsexualidade, do psicanalista, falou, eu não fui, eu mandei um espião lá assistir o dia do lançamento, tinha um debate, tá? Aí, não é um espião, foi um aluno meu que, evidentemente, mandou. Mas é porque eu não aguento muito tempo sentada. Nesses eventos, você tem que ficar em pé, inclusive. Não dá para eu ir em lançamento de livro, não. Aí, eu assim, mandei lá o meu espião, e ele estava me contando o que foi a palestra que vira, com perguntas. A gente vai deixando de sofisticar o argumento e vai, de repente, assim. Aí eles estavam dizendo que as pessoas estavam dando remédios de hormonização há 2, 3 anos. A gente tem regulação internacional. Você começa a fazer na idade de 10 anos, que é permitido, para não aparecerem os caracteres secundários masculinos ou femininos. Porque imagina um rapaz, um menino, que nasce o pomo de Adão e depois ele quer virar mulher. O pomo de Adão é uma cirurgia super complicada, entendeu? Dolorosíssima, entendeu? Então, se a criança, em suma, eu não tenho esse dilema, né? Não tenho netos, não sei o que, eu não tenho esse dilema de ter que definir o que vai acontecer com crianças em torno de mim. Mas, de qualquer maneira, é quase irresponsável dizer que crianças elas podem ser criadas com a roupa que elas querem. Isso é outra coisa. Outra coisa é tomar hormônio, né? Que é um outro papo completamente diferente, porque isso sim modifica, etc. e tal, a estrutura corporal, etc. e tal. Então, só para chamar a atenção que era isso, um pouco sobre transexualidade e um pouco, não sei se eu resolvi você, João, quer dizer, resolvi você, nem pretendo, tá? Nem eu consegui me resolver, tá? É a questão, tá? Bom, acho que acabou, gente, eu estou exausta. Então acabou.